começou, temos aqui o Espírito das Leis, o Montesquieu, só que o nome dele não é esse, né? Mas fica como se fosse, que é como ele ficou conhecido, né? Charles Lewis de Secondat, Barão de la Brede e de Montesquieu, 18 de janeiro de 1689, daí por diante, tá? Tem o capítulo 1 aqui das leis e suas relações com diversos seres. Se não me engano, ele vai falar da questão da lei natural, se bem que a gente não chegou no capítulo da lei natural, leis da natureza. Eu dava uma passada aqui nos animais e tal, vai citar Deus também como relação com certas leis morais e naturais, né? Por exemplo, eu anotei aqui, para Montesquieu, as coisas, por natureza, se submetem às leis. O que é, então, uma lei? Para o autor, me parece ser uma ordem, um regimento, um modo de ser, uma coerência, mesmo que não completa. Outra coisa é crer em fatalidades cegas. Ele vai citar esse negócio de fatalidades cegas, né? Crer no acaso, ou seja, uma bagunça que se desenrolou e deu certo. Ele cita uma questão do universo, né? Que é preciso que exista uma certa ordem, e essa ordem tem a ver, né, com a lei, né? As leis da gravidade e tal. As coisas que necessariamente elas são em si mesmas e tal. Então ele diz que tem coisas que já são naturais porque são em si mesmas, e a lei meio que se enquadra nesse tipo de coisa. Eu poderia imaginar também outra coisa, que é crer em fatalidades cegas, que ele vai citar, e crer no acaso, ou seja, uma bagunça que se desenrolou e deu certo. Barulho é foda. Para a esquerda, agora uma observação minha, para a esquerda, o homem novo precisa destruir o passado, e para ele significou o caos. Então, para a esquerda, o passado é o caos. Na cabeça dos teóricos do homem novo, é que com muito esforço, opressão e doutrinação, o indivíduo poderá nascer de novo, plagiando a Bíblia aí, mas não como os que amam a Cristo, eu citei aqui, sabe? E os irmãos, mas como os que colocam fé no futuro terreno e imanente. Total diferença com a proposta de Cristo. Estou citando Cristo porque Montesquieu também faz umas referências a Deus e tal, que pregou a respeito de um homem transcendente, né? Um homem preocupado com as coisas do alto, sabe? O mesmo desejado por Platão, né? O que consegue ver fora da sombra e fora da caverna. Então fica evidente aí essa distinção do pensamento esquerdista, doutrinado, tacanho e miúdo nanico, mas isso é bem em síntese mesmo, tá? Tem que esses capítulos aqui, até quando ele vai para a parte 2, que ele chama o segundo livro, são bem curtos e tal, etc. Então essa parte eu fiz também anotações curtas a respeito, depois vou tentar falar um pouco também sobre mal, e tem um montão de livro aí, estou tentando matar esses livros aí para avançar. Tomara que essa palavra não me comprometa. Eu estou gravando aqui, quem estiver escutando e seguindo o canal, aqui mesmo pro TikTok. Quem imagina o TikTok só para dancinha, essas coisas bizarras, eu estou gravando aqui pro TikTok, e lá é o Olavista Marujo. Quem quiser segue lá, e vice-versa, né? Aí continua, né? Para o autor, Deus se prova como Deus pela possibilidade de governar em primeiro plano, e esse governar só é possível porque existem regras naturais. Se assim não fosse, o mundo seria tão caótico que elefantes pesados e baleias voariam, né, flutuariam como balões no ar. Mas graças à gravidade, graças a essa ordem, a essa lei, que podemos perceber pelo menos um pouco de coerência nas coisas, nos seres, etc. Então, precisa observar isso. Ele começa nesse sentido. Então, continuando aqui, os comunistas tentam, mas uma casa edificada e forjada com bom material não sucumbe às armadilhas dessa seita marxista. Vamos passar aqui por um livro futuramente chamado Anti-Revolução, Dom Geraldo de Proença Sigaldi. É um livro interessantíssimo contra o marxismo, obviamente, e inspirado nele eu coloquei aqui. Os comunistas eles até tentam, né? Mas uma casa edificada e forjada com um bom material não sucumbe às armadilhas dessa seita marxista. Abre aspas. Os animais, e agora voltando ao texto de Montesquieu, os animais não possuem as supremas vantagens
nas mesmas vantagens que nós, né? Que nós possuímos. E é impossível outras que não possuímos, né? Os animais não possuem as mesmas vantagens que nós possuímos e possuem outras que não possuímos. É igual aquele negócio dos instintos, né? Quando ele fala, Montesquieu, ele fala disso, ele está falando sobre a respeito dos instintos. O homem aprende, né? Ele nasce sem saber fazer nada, né? Agora tem muitos animais aí que já nascem andando, já vai logo comer já coisa sólida, etc. Eles pulam etapas, mas já está no DNA, sabe? Diferente de nós que precisamos. Ele está falando isso aqui mais que a questão das leis naturais. Os animais também, eles têm suas próprias leis, né? E aí, para o controle dos homens, como os homens também são reflexo do meio, da genética, do meio, da vivência, das ações do meio com relação a ele mesmo, e dar resposta a isso tudo, é necessário uma lei positiva, né? Mas isso é mais para frente. Disse isso, pois, diferente dos animais, nossos desejos, eu coloquei que animais, mas viscerais, né? Porque pro meio animal, esses vícios, esses desejos deles, meio que todos eles comungam por esses mesmos instintos, né? O maior ou menor poder, né? Mas só que não é possível, digamos assim, não existe, sei lá, o Rei Leão vai começar a falar que vai ditar para os animais como eles devem agir para melhorar o meio de convivência. Não, ali é um caos natural, sabe? Diferente do homem que tem essa possibilidade, sabe? Tem essa possibilidade. Eu acho que o que foi dito aqui é isso, né? Impedindo que as leis naturais, no caso dos homens, né? E que as leis naturais que governa fossem suficientes, fazendo que tivéssemos que inventar um direito positivo. E aí está o direito positivo para complementar o que já existe lei natural. Direito formal, direito forjado, direito artificial, complementar, confeccionado pelos magistrados. Algo antinatural, tal qual o marxismo. E aí sim, temos o marxismo também, ele se avora aí nessas ideias antinaturais, aí, desenvolver um homem fora dos instintos do próprio homem, que também é um instinto animal, sabe? Então, e você sabe, para controlar esses instintos aí descontrolados, é preciso mais repressão ainda. Isso quando eles falam de democracia é uma lorota, porque no sistema marxista é preciso uma coerção absoluta para amansar os seres, né? Por isso tanto apoio ao uranismo e tal, abre aspas, não tem as nossas esperanças, mas também não temos, com respeito aos animais, né? Não tem as nossas esperanças, mas também não tem os nossos temores, estão como nós, sujeitos à morte, mas sem conhecê-la. Com relação, quando ele trata, como ele está falando, uma introdução às leis naturais, quando ele trata aqui dos animais aqui, que o homem, tal como os corpos, governam pelas leis invariáveis, como ser, aqui, né, abre aspas, é como ser inteligente, viola incessantemente as leis que Deus estabeleceu, modifica as que ele próprio estabeleceu, cumpre que ele se oriente, entretanto, é um ser limitado, está sujeito com todas as inteligências finitas e a ignorância e ao erro, e perde ainda os frágeis conhecimentos que possui, torna-se como criatura sensível, sujeito a mil paixões e tal. Deveria ser aí quando ele fala aqui, logo em cima, os animais não possuem as supremas vantagens que nós possuímos, possuem outras que não possuímos. E ele fala justamente sobre isso. Aí abaixo ele fala, sujeitos à morte, mas sem conhecê-lo. Ou seja, o gato gateia, né? O cão canteia e o pássaro passareia. E o ser humano, né? Nada, ele não é tão natural assim, não se governa pelos instintos. Ele precisa então da mão, né? Os magistrados aí, uma mão que tira da caverna, né? Precisa aprender com o outro, por isso o animal politicon, né? Animal político, essa diferença também. Trocando isso por aquilo e aquilo por isso, vendendo obras e comprando necessidades. Essa é a lei do capital, algo estranho a outros. E aí eu fecho
eu fecho na parte aqui, né? A paixão dos animais é incontável, é incontavelmente maior, vista sua nula capacidade de refletir sobre as ações. Claro que, considerando o homem parte do evolucionismo, teria parte na falta de controle dessas paixões, o que mais logo obrigaria ao Estado, forçaria o Estado à construção de leis de papel, né? Leis sintéticas ditas positivas, para que os homens pudessem se respeitar, né? E aí coloquei que para fechar, o homem é feito para viver em sociedade e forçaram legisladores a desenvolverem leis coercitivas buscando fugir do estado primitivo, né, o de barbárie, né, como diria lá o Robson. As leis seriam para isso, né, para fechar o cerco, impedir que virasse tudo um sistema de oba-oba, etc. Até mais, forte abraço.